Tudo se inicia quando Marina, já visivelmente inquieta, é abordada por sua secretária, que pergunta se ela está se sentindo bem. Marina responde que não é nada grave, apenas cansaço. Nesse momento, Augusto entra na sala, e ao ouvir a conversa, percebe que Marina está grávida. Surpreso, ele observa enquanto a secretária pergunta se o bebê é de Jerônimo. Marina, meio sem jeito, confirma, dizendo que não sabe como isso aconteceu, já que estava se cuidando. A secretária, tentando acalmá-la, diz que nenhum método é completamente seguro e que talvez fosse o destino. Augusto, ao ouvir isso, não consegue esconder sua felicidade. Enquanto isso, em outro cenário, Gonçalo está em casa com Regina e Roberta. Ele comenta, preocupado, que Renata não voltou para casa na noite anterior. Regina, tranquila, tenta acalmá-lo, dizendo que é provável que ela tenha passado a noite com Jerônimo, já que os dois tinham um encontro e podem ter se reconciliado. Gonçalo fica aliviado, mas Roberta não consegue esconder seu incômodo. Ela afirma que isso não pode acontecer, já que Renata está comprometida com Augusto. Regina rebate, dizendo que acredita que Renata terminará com Augusto, pois ela e Jerônimo se amam e merecem ficar juntos. Roberta, contrariada, fica em silêncio. De volta ao consultório, Augusto finge chegar casualmente e conversa com a secretária, pedindo para falar com Marina sobre um atestado para poder viajar. A secretária vai chamar Marina, enquanto Augusto, com um sorriso discreto, comemora internamente a gravidez que acabou de descobrir. Em outro lugar, Renata e Jerônimo estão no apartamento dele, e ela, com um sorriso divertido, pergunta por que ele tem que ser tão irresistível. Ele a chama de Senhora Linhares, mas ela corrige, dizendo que é senhorita, já que estão divorciados e ela pediu a anulação do casamento na igreja. Jerônimo, no entanto, insiste que, para ele, ela será sempre a Senhora Linhares, porque o amor dele pertence a ela. Enquanto isso, Marina conversa com Augusto e concorda em emitir o atestado que ele pediu. Durante a conversa, Augusto menciona Jerônimo, e Marina revela que os dois terminaram. Ele, curioso, pergunta o motivo, mas Marina desconversa, dizendo que prefere não entrar em detalhes. Em seguida, ela pergunta sobre a relação dele com Renata. Augusto afirma que estão bem, mas Marina, desconfiada, comenta que acredita que Jerônimo tentará se reconciliar com Renata. Augusto responde confiante, dizendo que Jerônimo pode tentar, mas que agora Renata está ao lado dele e nada vai mudar isso. De volta ao apartamento, o celular de Renata começa a tocar. Ela diz a Jerônimo que precisa atender, mas ele pede que ela ignore. Renata, no entanto, insiste que deve ser algo importante, já que sua família deve estar preocupada. Ela atende e é Adriana, que diz estar aflita porque Renata não voltou para casa nem foi para a casa de Regina. Renata tranquiliza a amiga, dizendo que está tudo bem e que explicará tudo quando chegar na empresa. Adriana percebe o tom animado de Renata e brinca, dizendo que ela deve estar muito feliz. Renata confirma, e Adriana pede que ela vá direto para sua sala assim que chegar para contar tudo. Após desligar, Renata diz a Jerônimo que precisa ir embora, mas ele a impede, implorando para que ela fique. Eles acabam voltando para a cama. Enquanto isso, na casa de Constanza, Gonçalo reúne Matias e Honório para uma conversa importante. Ele revela que Roberta é de fato a filha de Regina. Matias comenta que,
Se não fosse pelo exame de DNA, poderia pensar que era mais uma manipulação de Josefina, mas os fatos não deixam dúvidas. Honório concorda, assim como Constanza, embora esta admita que não quer ver Roberta. Honório a convence de que precisam fazer esse esforço pelo bem de Gonçalo, que agradece emocionado. Ao mesmo tempo, Regina está tomando café com Inês e reflete sobre como todos acreditavam que Renata era sua filha. Inês, compreensiva, diz que sabe que até Regina pensava assim. Roberta, escondida, escuta a conversa enquanto Regina revela que mesmo sabendo que Renata não é sua filha de sangue, sente uma ligação profunda com ela e deseja acolhê-la como parte da família. Inês, emocionada, diz que Regina tem sorte de ter reencontrado sua filha e que agora pode seguir em frente com Isidro, mudando-se para Guadalajara. Regina responde que, embora esteja feliz por ter encontrado Roberta, sente que perde algo importante com a partida da amiga. Inês garante que a amizade dela será eterna. Enquanto isso, Honório pega o celular de Roberta para entregar a Gonçalo, mas o aparelho cai no chão. Gonçalo comenta que Roberta deve ter pensado que havia perdido o telefone. Honório brinca que talvez tenha quebrado, o que seria bom, já que assim Josefina não poderia mais entrar em contato com ela. Gonçalo concorda, dizendo que quer manter Josefina longe de suas filhas. Em outro lugar, Josefina tenta, frustrada, ligar para Roberta. Irritada, ela diz a si mesma que, mesmo sendo sua filha, pode destruí-la se for necessário. Seus olhos brilham com uma mistura de raiva e determinação. Na empresa, Adriana e Renata conversam. Adriana comenta como é estranho que Josefina tenha tratado Renata tão mal, mesmo sendo sua filha, enquanto sempre favoreceu Roberta, que não tem laços de sangue com ela. Renata, em um tom aliviado, diz que essa fase difícil passou e que agora está feliz por ter Jerônimo ao seu lado novamente. Adriana percebe a felicidade da amiga e sorri, desejando que essa nova fase seja repleta de amor e paz. O padre, com um olhar preocupado, pergunta a Marina se ela e Jerônimo terminaram porque ele não a ama. Com os olhos marejados, Marina confirma e diz que foi isso mesmo. O padre, pesaroso, relembra que já havia avisado para ela não se envolver com um homem que ainda amava outra mulher. Marina tenta se justificar, dizendo que Renata é apenas a ex-esposa de Jerônimo, mas o padre insiste que perante Deus, ela continua sendo a esposa dele. Marina, mesmo assim, confessa que não consegue deixar de amá-lo. Enquanto isso, Jerônimo e Renata trocam mensagens apaixonadas pelo celular. Renata não consegue esconder a felicidade enquanto lê as palavras carinhosas dele. Adriana, ocupada com um cliente ao telefone, nota o sorriso de Renata e, quando termina a ligação, se desculpa por ter demorado. Renata diz que está tudo bem, já que estava conversando com Jerônimo. Animada, ela pergunta se Adriana já falou com César. Adriana confirma e garante que está tudo resolvido. Renata, curiosa, pergunta quando Adriana pretende falar com Matias. A amiga revela que já estão saindo há dias, mas em segredo. Renata, eufórica, abraça Adriana, comemorando a novidade. Nesse meio tempo, Roberta está gritando com Josefina por chamada de vídeo, dizendo que não quer mais saber dela. Josefina, furiosa, avisa para a filha não tratá-la dessa forma, pois pode facilmente contar a Regina que a verdadeira filha dela é Renata, deixando Roberta sem o amor da família. Roberta desafia Josefina, dizendo que ela não seria capaz,
mas a mãe responde com um tom ameaçador, dizendo para ela não duvidar. Pouco depois, Regina entra no quarto de Roberta com um colar da Virgem Maria. Ela pergunta se pode colocar o colar na filha, e Roberta consente. Com um sorriso emocionado, Roberta agradece pela companhia de Regina e comenta que sente muita raiva de Josefina por ter matado Rafael. Em um momento de emoção, Roberta declara que a partir daquele instante, deseja ser chamada de Regina. A mãe tenta convencê-la de que pode continuar sendo Roberta, mas com a essência de Regina. Roberta sorri e admite que pensava que seria mais difícil dizer isso. Ela, então, chama Regina de mamãe, e as duas se abraçam, enquanto Josefina, observando de longe, fica tomada pelo ódio. Na empresa, Gonçalo conversa com Renata, elogiando a reconciliação dela com Jerônimo. Ele diz estar feliz em vê-la tão radiante e comenta que parece que a vida finalmente está recompensando tudo de ruim que ela passou. Renata responde que prefere não pensar no passado e garante que agora ela e Jerônimo começarão uma nova vida juntos. Gonçalo pergunta se ela já terminou seu compromisso com Augusto. Renata admite que ainda não, mas garante que fará isso em breve, pois, apesar de tudo, Augusto sempre a tratou bem. Gonçalo fica satisfeito com a determinação da filha. Regina convida Roberta para visitar uma basílica e agradecer por tê-la encontrado. Roberta aceita, e Regina avisa que irá informar Gonçalo sobre a ida delas. Assim que Regina sai, Roberta volta para o computador. Josefina aparece, aplaudindo sarcasticamente e elogiando a atuação da filha. Roberta responde que talvez assim Josefina aprenda o que significa ser uma boa mãe. Josefina, irritada, rebate dizendo que Regina jamais será uma referência para ela. Roberta, então, questiona por que Josefina foi até a fazenda para matar Rafael. Josefina, com um olhar frio, explica que não tinha intenção de matá-lo. Ela conta que Rafael tentou ligar para Gonçalo para revelar a verdade, e ela tentou impedi-lo. Durante a discussão, ele reagiu, e a arma disparou acidentalmente. Jerônimo visita Constanza e, com a voz carregada de culpa, diz que se sente responsável pelo que aconteceu com ela. Constanza tenta tranquilizá-lo, dizendo que ele não tem culpa de nada. Jerônimo, no entanto, insiste que só vai se sentir melhor quando Josefina for presa. Ele comenta que lamenta profundamente o fato de Renata ser filha de Josefina. Constanza, interrompendo, diz repetidamente que não acredita que o resultado do exame seja verdadeiro. Jerônimo tenta confortá-la, dizendo que vai proteger Renata, e que inclusive, pretende levá-la de volta para a fazenda, já que eles se reconciliaram. A notícia deixa Constanza visivelmente mais aliviada. Josefina, tentando manipular Roberta, ordena que ela esqueça o passado, mas Roberta se recusa e exige que a mãe a deixe em paz. Josefina, porém, insiste que Roberta deve ajudá-la a concluir sua vingança, ameaçando revelar a verdade sobre o exame de DNA. Ela avisa que, caso Roberta se recuse, ambas poderão acabar na cadeia, mas que Roberta ficaria completamente sozinha. A chantagem deixa Roberta em um dilema. Na empresa, Matias conversa com Renata, dizendo que acha muito estranho Roberta ser filha de Regina. Ele aconselha Renata a não confiar totalmente na irmã, lembrando que ela já causou muitos problemas. Renata, no entanto, acredita que Roberta mudou e merece uma chance. Matias insiste que não vale a pena confiar demais.
Ele aproveita a conversa para dizer que só quer ver Renata feliz, especialmente agora que ela encontrou o amor novamente. Renata, sorrindo, pergunta sobre ele e Adriana. Matias, encabulado, pergunta o que ela acha. Renata responde que está muito feliz por eles, e que Adriana é sua melhor amiga. Os dois comemoram juntos, trocando palavras de apoio e alegria. Por outro lado, Roberta liga para Augusto e informa que esse é seu novo número de telefone. Ela comenta que pensou que ele iria visitá-la, e Augusto responde que acabou de chegar à cidade. Roberta, então, diz que irá sair, mas combina de se encontrar com ele em um restaurante logo em seguida. Augusto aceita prontamente, e Roberta, com um olhar determinado, pensa consigo mesma que se ela não foi feliz com Rafael, sua irmã também não será com Jerônimo. Ela decide que, junto com Augusto, vai bolar um plano para separar os dois. Na Fazenda Bonita, Matilde e Carlos tentam convencer Carina a permanecer no povoado. Durante a conversa, Lázaro escuta discretamente enquanto Carina afirma que não tem mais motivos para ficar ali, pois já percebeu que a mudança de Lázaro está relacionada a Aurora. Determinada, ela pede para Carlos decidir logo se irá comprar sua casa, pois precisa partir com urgência. Em casa, Roberta mente para Regina, dizendo que precisa resolver um problema no telefone antes de irem à Basílica. Regina se oferece para acompanhá-la, mas Roberta recusa, preferindo ir sozinha. Assim que Roberta sai, Regina fica desconfiada, achando estranho seu comportamento. Mais tarde, Roberta encontra Augusto no restaurante. Ele comenta que é muito conveniente ela ser filha de Regina, mas Roberta o repreende, afirmando que é mesmo filha dela e justificando que tem um problema de coração herdado do pai. Augusto, intrigado, lembra-se de Renata passando mal em sua fazenda e do conselho de Álvaro para ela fazer exames. Roberta, tentando desconversar, insiste que Renata não tem nenhum problema cardíaco, mas Augusto não parece convencido. Enquanto isso, em outro restaurante, os pais de Carlos discutem sobre o casamento dele com Matilde ter sido adiado. A mãe dele, visivelmente abalada, confessa que se sente culpada, pois acredita que os problemas deles impediram o casamento de acontecer. No outro restaurante, Roberta conversa com Augusto, que aproveita a oportunidade para acusar Roberta de ser suspeita na história de ser filha de Regina. Roberta, irritada, manda Augusto não se meter na vida dela e focar em Renata. Durante a discussão, ela menciona que Renata passou a noite com Jerônimo, provocando a ira de Augusto, que se levanta furioso e vai embora. Enquanto isso, Jerônimo recebe uma ligação de Carlos, que pergunta quando ele pretende voltar para a fazenda. Carlos explica que o médico entrou em contato, informando que Álvaro já está pronto para ser transferido para outra prisão. Jerônimo promete voltar em breve para resolver tudo. Na empresa, Renata está organizando alguns documentos quando se perde em pensamentos sobre Jerônimo. Nesse momento, Augusto aparece e tenta beijá-la, mas Renata se afasta. Ele, frustrado, diz que sente muita saudade, enquanto Renata explica que está passando por muitas coisas. Ela sugere que conversem na cafeteria, mas Augusto, percebendo o tom sério, comenta que já imagina que ela tenha algo importante para dizer. Antes de sair, ele insiste que Renata não deve esquecer que ele a ama e que seria capaz de qualquer coisa por ela, deixando-a visivelmente pressionada. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.